lá, gente. Eu falei pro amor, vamos aproveitar e começar a contar a nossa história hoje, que nós estamos arrumadinhos, tudo bonitinho, com massa corrida na cara. Acabamos de vir do casamento da nossa neta, que foi lindo. Chorei pra caramba, né, amor? Devo estar toda borrada, porque chorei, assim, de ver ela entrar. É tudo muito lindo. Meu Deus, a luta daquela menina, a luta que foi a nossa vida, né? E eu falei, queria contar pra vocês como é que quem acompanha nossos vídeos da construção agora não entende como é que chegamos até aqui. Mas eu vou deixar embaixo a foto que eu tirei de uma casa lá da vila onde nós morávamos, porque a nossa casa nós já fizemos 48 metros, amor, ou 50, não lembro. Acho que é 48 metros. 48, né? Eles davam 22. E daí diziam pra nós, era da Coab. E quem quisesse fazer até 70 metros, eles não cobravam, não cobravam a planta, né? E era isento de IPTU, na época, não sei como é que tá agora. Isso foi em 91, né? Foi, 91. E aí, a nossa primeira casa, gente, a gente quando casou, a gente juntou nada com coisa nenhuma, né, amor? Até Piero Tanque. Até aqui era o tanque. E, gente, quando a gente se conheceu, foi do norte do Paraná, em Luanda. E lá eu tinha saído umas 2 vezes com ele, já foi falar com o pai. Queria casar comigo, que eu era separada, ele também era, e enfim. E a gente foi viver junto sem nada, não tinha nada. Aí eu falo que Deus assim tem uns planos na vida da gente, né? Ele tinha um Fusquinha, e quando eu casei com ele tinha um Fusquinha e um senhor falou pra ele assim, você não quer trocar esse Fusquinha numa casa? Porque os inquilinos não querem sair, era bem no centro de Luanda, não sei se vocês conhecem Luanda, o norte do Paraná. Uma cidadezinha pequena, nem sei quantos mil habitantes tem lá. Pequena demais. Mas era no centro. E ele falou para algum amigo que ele ia trocar o carro, o Fusca de mano, e a casa, sei lá, o Fusca valia, se digamos, valesse, não sei quanto que vale um Fusca hoje, mas se valesse 20 mil, a casa era 100. Tipo, era a diferença muito grande. Aí falaram para ele, não, porque tem um poço no fundo da casa que não fecharam, tá lá, e eu se fosse você não comprava. Bom, na casa do meu pai tem um poço que foi fechado e tá lá e nada acontece. Aí eu fiquei brava com ele, porque eu queria muito que ele trocasse. Eu dizia para ele, amor, tem que ter casa, carro não é importante. Ele dizia, eu ganho para pagar aluguel, não me importa de ter uma casa, porque eu não tinha o pensamento que ele tem hoje. Hoje ele tem outra cabeça, né, amor? Você não pensa assim, né, amor? Tenho certeza que evoluiu, eu digo assim que a mulher, ela é auxiliadora mesmo, ela auxilia, né, o esposo, né. E eu incentivava muito ele não queria, e nossa, fiquei muito brava, indignada, briguei com ele porque ele não quis trocar. Só que aí a gente tem que entender que nem sempre a gente está com a razão. Eu estava certa sim, de querer trocar a casa o carro pelaquela casa. Porém, Deus tinha outros planos, porque se ele tivesse trocado, eu não teria vindo embora. Teria ficado lá, porque tinha uma casa, não ia vir embora. Mas é uma cidade que não tinha como crescer. Você nem sonhava em subir na polícia, né, morte soldado, e não tinha um projeto nem pensava, né? Ele tinha 27 anos, eu tinha 24. E, em resumo, como não trocou o Fusca, acabou que a gente não pagava aluguel. E eu comecei a pôr na cabeça dele de ir embora de Luanda, vim para Curitiba. Imagina quem queria sair de Curitiba, do norte do Paraná, de Curitiba para o norte. Do norte para vir para cá, todo mundo queria. Resumo, conseguimos ir embora e aí é onde entra a história da casa, né? A gente morou 3 anos em Rio Negro, né? Não conseguia transferência para Curitiba, porque ninguém ia querer sair de Curitiba para o norte do Paraná. Então não consegui, tinha que ser permuta. Em resumo, eu incomodei o coronel Brickman, que hoje nem existe mais, já não está entre nós, e até que consegui ele vir sem permuta. Viemos embora, fiquei 3 anos em Rio Negro. Aí depois viemos para Curitiba, pagamos aluguel também, só 3 anos também, né? 3 anos mais ou menos pagamos aluguel. Aí saiu essa casa da Coab. Mas a proposta era assim, eles te davam terreno, financiamento em dinheiro para você construir 22 metros. Mas eles tinham essa proposta, que quem tivesse dinheiro para construir 70, eles não cobravam o IPTU e nem a planta, né? Era isento de IPTU. Mas nós tínhamos dinheiro para construir 48, para pagar o pedreiro e as coisas tudo que ia gastar. E eu falei assim, amor, ele não queria. Eu falei, amor, você aprenda com esse pedreiro. O pedreiro era irmão de um cunhado meu, que é casado com a minha irmã.
também já não tá entre nós, o Vino. Ele dizia, amor, era 22 anos para pagar. Esse aqui enlouqueceu, 22 anos para pagar, meu Deus, e o 25, né? 25 anos. E aí o pedreiro começou a pôr na cabeça dele também, que ele não deveria, porque 25 anos, imagina se pagando isso aqui, essa coisa pequenininha. Eu disse, amor, mas tudo tem um começo, tem que ser assim, nós não temos dinheiro para comprar uma casa, vamos começar assim. E a gente foi, né, com a cara e a coragem, e ele brigando, ele não queria e tal. Mas, não, de nenhum momento, tanto que daí demorou, o governo na época era o Jaime Lerner, eu acho, né? Eu acho que era o Jaime Lerner. E não sei o que deu, os governos mudam de ideia, como, né? Sei que trancaram o financiamento. Levou mais um ano para ser. Nesse ano ele invocou de trocar esse terreno por uma moto. Mas invocou. E quando não tira da cabeça, ele é muito teimoso, foi e trocou. Quando eu vi, eu já tinha trocado, passado pro cara, tudo escrito e tudo. E aí o cara não queria devolver. Eu dizia, não, mas eu sou casada com ele não pode fazer negócio sem eu. Nós temos um contrato de casamento. Nós não era casado no civil, mas nós tínhamos um contrato. Nós tinha feito, assim que a gente foi ver juntos, a gente fez o contrato. E eu comecei a incomodar o cara e, enfim, ele devolveu. Depois de uns 6 meses ele devolveu. E o amor não queria, como eu falei, ele não tinha essa ideia de crescer. Por isso que eu falo que a mulher sempre auxilia o esposo, né? E daí ele pegou amor, ele foi aprendendo junto com o cara estava fazendo, aprendendo. Daqueles 22, a gente fez 48. Eu não tenho foto, não é como hoje que a gente tira foto de tudo, né? É uma pena. A gente fez os 48 bonitinho, colocou cerâmica na cozinha, fez 2 quartos, né, amor? 2 quartos, sala e cozinha e banheiro. Tudo pequenininho, não sei quantos metros que dava, cada um, não tenho nem ideia. Mas essa casa, ele aprendeu ali. Aí depois de um tempo a gente tava ali, já fez lá no fundo uma edícula. Eu lembro que quando ele fez essa edícula, ele fez tanta fundação, porque ele aprendeu com o pedreiro, ele fez tanta fundação que um amigo dele falou assim, que era pedreiro, falou assim, meu Deus, mas tu vai construir um prédio aqui? Porque ele fez a fundação assim muito grande, assim, que dava para construir 3 andares, mas era só a edícula lá no fundo. Dessa edícula, ele veio e emendou na casa, que fez um L, emendou na casa. Resumo, essa casa, eu vou mostrar para vocês pequenininha como eles davam e depois no que ela se transformou. Ela já pronta, vou mostrar aí embaixo, vocês vão ver, passando ali. Mas foi anos, não foi assim de repente. Ele fez aquele L, foi aprendendo e ele foi pegando amor, gente, de uma forma. Foi pegando amor, fez curso de pintura, fez curso de eletricista e foi indo, porque ele não queria, mas depois ele foi, demorou, não foi assim fácil. Tanto que eu pedi para fazer estrutura para sobrado, o Vino fez com muita briga, laje, para fazer isso, que a minha ideia era já fazer uma casa para alugar embaixo, nós morar em cima. Ele não queria. Depois, amor, aí pronto, você pegou amor, né? Aí pegou amor, fez tintura com, sei lá como é que é o nome. Textura, grafiato. E foi. Daí vocês já vão ver ela pronta ali, mas depois vou mostrar ela toda por dentro para vocês como é que ficou. Então, foi assim, muito sacrifício. Porque aí a gente não podia pagar pedreiro. Nós fazíamos um financiamento atrás do outro. Acabava o financiamento, nós fazia outro. Acabava o financiamento, nós fazia outro. Ele em 2 empregos, na polícia, fazia 2 mais, porque você trabalha em vários, né, de segurança, né, vários. Então, na polícia era o fixo dele. E de segurança ele fazia em vários lugares, ele fazia bico. E eu trabalhava de diarista. Porque eu não consegui mais trabalhar em loja. Eu trabalhava em loja, fui vendedora. Mas não ganhava tão bem, e daí eu achei que Curitiba estava pagando muito bem como diarista, e eu comecei de diarista fui cozinheira. Aí nessa casa mesmo a gente montou antes de aumentar ela, né, amor? Quando ela ainda era 48, só tinha aquele L lá atrás, a gente colocou mercearia, a gente colocou bar, fui costureira, salão de beleza, enfim, e tudo ele que quebrava e arrumava. Foram assim, anos. Teve uma amiga minha que falou assim, quando que o teu elefante branco vai ficar pronto? Daí eu pensei, acho que é porque tá com massa corrida branca, né? Nem era massa corrida, eu acho que era um Calfino, acho que ele passou. E eu pensei, né? Mas depois eu vi que elefante branco é uma obra que nunca acaba, porque, gente, levou anos, tá? Levou anos. E a gente ali, foi sacoleiro, foi pro Paraguai, tudo, né, a gente fez, né, amor? Aí, mas em resumo, demorou tempo para ele pegar amor, tá? Não foi assim de cara. Levou muito tempo. Quando ele fez o L lá atrás ainda, esse puxado, ele fez com muita briga minha e tudo. Mas depois eu fui pegando um certo amor que ele não queria pagar mais nada, ele fazia tudo. Maioria das coisas, pena que eu não tenho vídeo mostrando ele fazer como eu mostrei, vocês viram aqui nessa casa. Em resumo, quando a gente estava quase acabando essa casa,
a gente faltava pouco para terminar ainda, né, amor? Ainda não tinha terminado ainda a parte de cima, quando meu filho falou que tinha uma casa para vender aqui em Barra Velha, na praia. E eu dizia pro meu filho, quando eu trabalhava de diarista, eu ganhava muita cortina, panela. Eu tenho várias coisas ainda que eu ganhei, eu tenho até hoje. Eu dizia para ele, essa aqui é para casa da praia, mas eu não tinha nem a casa de lá. Ele dizia, mãe, mas não temos nem casa aqui, e a mãe quer para casa da praia. Eu digo, mas a mãe vai ter a casa na praia, vai ter a casa aqui. Então, eu quero dizer para vocês que sonhar, é importante sonhar, mas é importante correr atrás também. Só sonhar que você quer ter e não correr atrás, não, mas correr atrás. Tanto ele trabalhando em 2 empregos, eu trabalhando em 2 empregos, eu trabalhava de domingo a domingo, né, amor? Nós não chegava a não se ver, que às vezes eu pegava o ônibus quando estava eu na folga, ia lá no centro e ele caminhando, Cosme e Damião, né, amor, com as mãos para trás, e eu do ladinho, ele ainda era soldado, para nós conversar, porque nós não tinha tempo. Então, assim, foi muita luta, gente. Então, eu vou começar contando aos poucos, vou encerrar por aqui. Eu aproveitei que nós estávamos tudo arrumadinho, que viemos do casamento, que nem sempre nós não estávamos arrumadinhos, né, amor? Aí eu vou contar agora o começo, eu vou mostrar as 2 casas aqui pra vocês, mas depois eu vou contar como foi que daí a gente comprou essa aqui, da praia, que era pequenininha, que também era de quadro, que ali também ele trabalhou um monte reformando, caiu dali, fez um buraco na cabeça, eu estava em Curitiba, ele estava aqui sozinho. Aí eu vou contar nos outros vídeos, então esse eu vou encerrar por aqui, e depois eu vou contando aos poucos como foi que a gente chegou até aqui, que agora essa casa vai estar em 380 metros, né, mano? A de Curitiba, nós conseguimos deixar ela em 250 metros, eu acho, no total. Quando a gente vendeu agora, ela já estava em 250. Começou com 48. E agora nós estamos numa no centro, uma praia maravilhosa, e vai chegar aos 380 e poucos, né, amor? Eu estava fazendo a conta, 380, quase 390 metros. Então, como não é impossível, é só lutar que consegue. Então, tá bom? Beijos a todos, daí aguarde que eu vou contando aos poucos, porque é longa a história, tá bom? Beijo para todo mundo aí, amor. Um abraço, boa noite a todos. Deus Aguarde, abençoe a todos. aguarde o próximo vídeo. Aí nós não vamos estar tão arrumadinhos como nós estamos agora, né, amor? A casa tá uma bagunça, mas nós acabamos de vir da festa. Beijos a todos, até o próximo vídeo.